Bom pessoal, bom dia a todos. Então hoje a gente inicia o curso de mecânica clássica, ou mecânica analítica, ou mecânica geral. O nome na verdade não importa muito, importa o que a gente vai ver aqui, tá? Que é a primeira disciplina de mecânica em que a gente faz uma formalização de fato, né? Então a gente vai ver que a gente vai investigar problemas já conhecidos, mas de um jeito bem mais formal, né? E basicamente usando, né, pensando em formalismo newtoniano. Então, essa é a primeira mecânica, né? Isso está conectado com o que vocês veem nas primeiras físicas básicas, em particular nas físicas básicas 1 e 2, né? E aí a gente vai, então, desenvolver isso agora. Então, vamos lá escrever algumas coisas aqui para explicitar, né, como é que vai ser nosso curso aqui. Então, como eu falei, a gente tem um curso que pode ser mecânica clássica, mecânica geral, mecânica analítica, né? Clássica, analítica, geral. Então, qualquer um desses nomes, né? E aí, pensando em objetivos do que a gente quer fazer aqui, a gente quer investigar relações entre movimentos e causas, né, de modo formal. Então, a gente vai investigar diversos tipos de movimentos e sempre a gente vai ter que conectar isso com seus agentes. A maior parte do que a gente vai ver aqui envolve mecânica. Mas a ideia de formalização não é só para mecânica, né? Então, a gente quer investigar movimentos, né, sempre associando necessariamente com agentes desses movimentos, né, e aí a gente vai usar mecânica para isso. Então, uma coisa importante também é saber quando é que a gente pode usar o que a gente vai fazer aqui, né, e quando é que não pode. Então, pensar nos limites de validade. Como a gente está falando de mecânica clássica, analítica ou geral, basicamente usando leis de Newton, né, a gente está longe de duas situações, né? A gente não pode ter velocidades comparáveis com a velocidade da luz, né? Então, se a gente tiver velocidades muito altas, isso provavelmente não vai funcionar. Então a gente está pensando em velocidades baixas. Baixas, o que quer dizer baixo, né? Baixas comparadas com C. Por exemplo, algo na faixa de 1% de C, talvez 5% de C, mas não 99% de C. Aí você já está no limite que é extremamente relativístico. Então isso não vai valer. O outro limite, né, vamos colocar assim, é o limite em que as dimensões são muito pequenas. Quando aí a gente está entrando então no que seria o limite quântico. Então, se os sistemas forem sistemas quânticos, mecânica clássica, né, não vai funcionar. Então, só para dar uma ordem de grandeza, algo na ordem, né, de tamanho atômico. E isso significa alguma coisa na ordem, né, algumas... Então, só para a gente estabelecer alguma coisa, na ordem de 1 angstrom, né? 10 angstrom, né? Mas 1 milímetro, aí a gente já pode usar isso aqui. Então,
a gente não vai estar nem com velocidades muito altas, nem com tamanhos de sistemas muito pequenos. Eventualmente você pode tentar aplicar isso para algo com velocidade muito alta ou para algo com um tamanho muito pequeno, e aí você vai verificar, né, se os seus resultados fazem sentido ou não. Tá? Na mecânica clássica, nessa disciplina, essa primeira disciplina de mecânica clássica, né, que seria mecânica clássica 1, mecânica analítica 1, mecânica geral 1, enfim, mecânica 1, a gente está basicamente ligado a desenvolver essas coisas utilizando, né, leis de Newton. Então, temos de fundamentos, né, ou de formalismo, ou de teoria fundamental. A gente está pensando aqui em aplicações das leis de Newton. E aí, só para lembrar, né, então pensando na primeira lei, né? Então a gente tem aqui uma coisa muito importante, né? Então, basicamente, a primeira lei expressa em termos atuais, né, fala que se a gente tiver um referencial inercial, o que para nós vai ser então RI, né, a gente tem que um dado objeto, né, se move com velocidade constante, e para um dado referencial inicial, quando a gente observa um objeto se movendo com velocidade constante, né, isso acontece quando a gente tem uma força resultante nesse objeto é nula. Tá? Também é conhecido isso como lei da inércia. Né? Aqui tem algumas coisas importantes. Né? Se a gente está pensando em que se move, então a gente está pensando na parte de translação. Né? O objeto para essa formulação é pensado como sendo uma coisa pontual. Né? Então, aqui entra a questão de que a gente tem várias hipóteses e aproximações que são feitas em qualquer área de física, inclusive aqui. Né? Então, o objeto é considerado como sendo uma coisa pontual, com massa então constante. Né? E aí a força nele, resultante, né, num referencial inercial, se a força resultante for zero, então aqui também entra a questão de o que é força, né? Se a força resultante for zero, né, no referencial inercial, então você tem objetos se movendo com velocidade constante. Né? Com isso, se você pega e mede para o mesmo objeto, né, a força resultante que é aplicada nele e a sua velocidade, né, e garantidamente você sabe que o referencial que mediu essas coisas é um referencial inercial, então se você mede a força resultante, tem como valor zero, e se você mede a velocidade e descobre que ela é constante, né, então você verifica, né, que para esse objeto você tem a indicação da lei de Newton. Né? E aí com isso você pode inclusive, né, descobrir, né, se o referencial é ou não inercial. Se a força resultante é zero, garantidamente. E se a velocidade é constante. Então, garantidamente, porque você mediu as duas coisas ao mesmo tempo, para o mesmo objeto, né? Então você está usando um referencial que é inercial para medir essas coisas. Tá? Referenciais inerciais são bastante importantes, né? E não só na área de mecânica, mas referencial inercial é uma coisa importante em qualquer área de física. Então,
essencialmente, a primeira lei permite você descobrir se o referencial é ou não é inercial. Porque se uma das duas hipóteses for falsa, então o referencial não é inercial. Aí temos a segunda lei, que do ponto de vista operacional é que a gente vai usar mais. Então, num referencial inercial, sempre importante pensar no referencial inercial, né? A gente tem que a taxa de variação de uma certa grandeza, que no caso é a grandeza momento linear, então a relação agora operacional entre força e alguma outra grandeza, que no caso aqui é a taxa de variação do momento linear, é tal que um é proporcional ao outro. Aí, dependendo do sistema de unidades, você vai introduzir alguma constante de proporcionalidade. No SI, essa constante de proporcionalidade vale 1. Então, no SI, a força... Vamos colocar aqui que é a força resultante. Isso aqui é importante, né? Então, a força resultante aplicada no objeto é igual à taxa de variação do momento linear. Isso implica que você tem que definir o que é momento linear e o que é força. Mas isso mostra a operacionalização da coisa, e aqui eu já estou escrevendo a segunda lei na forma, né, que é para ainda objetos pontuais, né, mas na forma mais geral, e não como força proporcional à aceleração. Né. Isso acontece apenas quando a gente tem uma massa constante. Então a gente já vai verificar isso aí. E a outra lei, né, que é também importante, né, vamos colocar ela na forma, digamos, mais comum, porque a terceira lei tem algumas características, digamos assim, diferenciadas. Mas se a gente pensar assim, como é mais conhecida, no momento já serve. Então, a terceira lei, que é a famosa lei de ação e reação, né? E que esta terceira lei está ligada com uma coisa extremamente importante, né? Que é a conservação de momento, né? Então estabelece que basicamente para cada ação, ou seja, para cada força, né, existe uma reação, uma outra força, que é igual e oposta, né? E aí a gente tem que lembrar sempre que parização e reação acontecem em objetos diferentes, acontecem ao mesmo tempo, né? E aí, se a gente incluir que acontecem no mesmo local, aí a gente não tem nenhum problema assim, de conceitual com relação a essa lei. A gente só questão de interpretação. Se a gente não inclui a questão de que seja no mesmo local, aí a gente tem um problema. Né? Só para a gente apresentar essa questão, né? Pensando na terceira lei, né? E considerando que a informação se transporta, pelo menos no que a gente conhece até o momento, com uma velocidade que no máximo é igual à velocidade da luz, então se você tem objetos distintos, para dar um exemplo simples disso, Sol e Terra, né? O Sol exerce uma força gravitacional na Terra, a Terra exerce uma força gravitacional no Sol, e em princípio a gente tem uma paração e reação aí, só que a Sol, né, quando produz força na Terra, você tem a propagação dessa força no espaço, essa força se propaga com uma certa velocidade, c, no caso, por meio de gravitons. E aí, então ela é criado num certo instante, se propaga, atinge a Terra no instante posterior. Nesse instante, a Terra sente uma força. Nesse instante, então, daí você tem a resposta, que é
um grávido, de novo, que se propaga até chegar no Sol. Então, aí efetivamente, né, você vai ter pares, ação e reação que não vão se comportar, né, seguindo isso aqui. Mesma coisa acontece no caso eletromagnético, né? O ponto é que a gente tem que pensar na interpretação iguais, opostas, em objetos distintos, né, no mesmo instante de tempo, mas também no mesmo local. Aí você recupera a questão da terceira lei. Tá? Bom, voltando o que a gente definiu, então a gente tem aqui uma grandeza que é o momento linear, né? Então só para a gente estabelecer essas coisas, né? Grandezas que a gente vai trabalhar. Então, basicamente, o momento linear, pensando de forma clássica, ele é massa vezes velocidade, massa do objeto, né, vezes a velocidade do objeto, medidos no mesmo referencial. E, para poder usar as três leis, né, sempre o referencial tem que ser um referencial inicial. Quando m é constante, né, então, supondo que a massa é constante, pensando em partículas pontuais, né, massa constante, se v constante, p também é constante, logo não vai variar, né? E aí, como não vai variar, né, a gente vai ter que a força nesse objeto, né, já que a força é proporcional à taxa de variação, né, e no SI é igual à taxa de variação, já que o P não varia, a taxa de variação é zero, força é zero, de modo que a força resultante é zero. Então, com V constante, a gente tem força igual a zero, e isso é medido no referencial inercial, que basicamente é a primeira lei. Então, né? Bom, para a gente desenvolver a mecânica, é importante a gente falar de alguns tipos de forças, introduzir já algumas definições, né? Notações, inclusive, né? Porque a gente vai eventualmente formalizar coisas aqui. Então, é importante relembrar algumas forças comuns, né, que a gente encontra durante o curso e que a gente vai encontrar aqui também. E aí, basicamente, no âmbito da mecânica que a gente está falando, da mecânica clássica, né, essencialmente a gente vai trabalhar, né, com forças do tipo eletromagnética e gravitacional. Basicamente vão ser essas aí. Os outros dois tipos de força, né, nuclear forte e nuclear fraca, estão ligados com o núcleo, e aí
como a gente está falando então de coisas muito pequenas, é no âmbito de mecânica quântica. Então, pensando em básica 2, por exemplo, para relembrar algumas coisas, né? Onde a gente normalmente vê força gravitacional. Então vamos relembrar aqui a força gravitacional. Já para introduzir a formalização, porque a gente vai precisar, né, trabalhar com parte de vetores. Força magnética vetorial. Então, primeiro, pensando na força gravitacional, e aqui então partículas, né, sempre pensando, pelo menos por enquanto que a gente está falando de partículas, depois a gente vai falar sobre o sistema de partículas, mas pensando em partículas, pontinhos, né? Então, a força gravitacional entre partículas, né, entre pontinhos. Então, para a gente escrever alguma coisa aqui, né, vamos usar uma notação para ficar bem destacado o que a gente está falando. Depois a gente eventualmente simplifica um pouquinho essa notação, mas só para ficar tudo bem claro, introduzir o que a gente vai usar futuramente, para mostrar que de fato a gente tem um formalismo maior. Tá? Então, a força gravitacional, né, entre esses pontinhos vai ser expressa dessa forma, e eu já vou desenhar aqui quem é quem nesses montes de vetores. Então, primeira coisa, né, é que F1, 2 é a força de 1 sobre 2. Então, o objeto M1 produz uma força sobre o objeto de massa M2. O objeto M1 está situado na posição R1. O objeto M2 está situado na posição R2. F1 em cima de 2 é a força de 1 sobre 2. E aí, graficamente, a gente tem o seguinte. Então, a gente tem um objeto aqui, que é o objeto M1. Né? A gente vai ter um sistema de coordenadas. Esse objeto está numa certa posição, que é justamente R1. Aí a gente tem um outro objeto aqui, que é o objeto M2, que está na posição R2. A gente tem um vetor aqui importante, que é o vetor R2 menos R1, que eventualmente a gente pode até chamar de R2. A gente tem um versor, que é esse aqui, que é o versor R12, né? Lembrando que versor, né, é um vetor que tem módulo 1. Né? E aí a gente tem a força pensando no 2, a força gravitacional nesse caso de 1 em cima de 2
vai ser isso aqui. Então a força gravitacional, né, pensando naquela forma que a gente vê em básica 2, ela age na linha reta que une os dois objetos, por isso que esse vetor, né, laranja é importante, o vetor R2 menos R1, a força é paralela com esse vetor, então a força é paralela com esse versor, né? E aí a gente tem que a força gravitacional ela é sempre atrativa, então a força que esse produz em cima daquele aponta em direção a esse, e a força que aquele produz em cima desse aponta em direção àquele, né? A força F1 em cima de 2, então vai ser dada por esse vetor azul, que é um múltiplo do vetor roxo, por isso aquilo lá. M1 e M2 são positivos, isso daqui, faltou uma coisa aqui, assim, né? Isso daqui, como tem um módulo aqui, isto é um número positivo, então positivo, 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 G é uma constante gravitacional nesse caso, é positiva, o menos está aqui para introduzir a questão da orientação correta para a força com relação a esse versor aqui. Então, recordando algumas coisas, né? R12, então pensando na ordem aqui, né? R12, R2 menos R1, né? Como é o módulo dessa coisa. Então, essa distância, esse módulo é justamente a distância entre os dois, né? Então, o versor R2 é dado pelo vetor sobre o módulo. É assim que você cria um vetor. Um versor, né? Na ordem, se é R12, é R2 mais R1. Início, fim. Né? Bom, a força eletrostática tem uma expressão que é muito parecida. Então, isso é uma coisa importante porque as duas são similares na forma matemática, né? Então, usando a mesma ideia aqui para reforçar o ponto, né? A força eletrostática, então, pensando assim, né? A gente está supondo que as cargas estão paradas, né? Eletrostática. Entre dois objetos que têm cargas Q1 e Q2 é dado por uma expressão que é parecida, né? Com a diferença que a força eletrostática não necessariamente ela é sempre atrativa. Então aqui, Q1 e Q2 têm sinais, e aí, quando os sinais são iguais, né, aí a força ela é repulsiva. Então, pensando nessa desenho só, trocando M1 por Q1 e M2 por Q2, se as cargas têm o mesmo sinal, o que vai acontecer é que a força tem que ser repulsiva. Então a força, na verdade, tem que ser para lá, paralela com o roxo e mesmo sentido. E aí, se as cargas têm o mesmo sinal, né, isso é positivo, isso aqui é positivo, e aí, mesmo sinal, produto é positivo, dá um múltiplo positivo desse cara aqui. Então, repulsivo. Tá? Então, basicamente, a gente vai trabalhar com essas duas forças, só que, eventualmente, né, existem outras expressões, né, que são fenomenológicas e que são mais apropriadas para situações que a gente vê em mecânica. Então, apesar de, no fundo, as forças
ou serem gravitacionais, ou serem do tipo eletromagnético, né? A gente pode ter outras expressões fenomenológicas. Por exemplo, né? Força-atrito. Então, pensando em força de atrito é uma força, né, que é de origem eletromagnética. Mas a gente não expressa forças de atrito usando coisas como isso daqui, por exemplo. A gente pensa na coisa mais macroscópica e fenomenológica, né? Então a gente introduz uma equação, uma regrinha, uma expressão que descreve o fenômeno. Então, pensa nisso, né? A gente tem o seguinte: se a gente tem atrito cinético, ou seja, as superfícies elas se movem uma com relação à outra, os objetos se movem um com relação ao outro. Então, a superfície em que está em contato, né, ela não está em contato estático, está em contato em movimento. Então, no caso atrito cinético, a gente tem uma expressão matemática, né, para o módulo da força. A força vai aparecer, né, vai surgir paralelamente às superfícies que estão em contato, no ponto de contato. Então, do ponto de vista de módulo, a gente vai ter que a força vai ser proporcional a esse n, né? N a gente chama de força normal, né? Ela tem um módulo, né? Então aqui nós estamos falando do módulo dela. Então, a normal é uma força que aparece toda vez que você tem uma superfície em contato com outra. Então, a normal também é uma força eletromagnética, né, em sua origem. Está em contato, você vai ter uma força chamada normal, que vai ser perpendicular às superfícies que estão em contato no ponto de contato, né? Seja lá como for esse ponto de contato, seja lá como estiverem as superfícies. Então, essa força tem um módulo, né? E aí esse módulo é o que aparece na força cinética. E o μc é o coeficiente de atrito cinético. Então, não é característico de uma substância, é característico da contato entre as duas substâncias. Então, por exemplo, gelo com gelo vai ter um coeficiente de atrito. Gelo com
ferro vai ter um outro coeficiente de atrito. Tá? Então, no caso de atrito estático, aí a coisa é um pouquinho mais complicada, né? Por causa que a gente tem uma expressão para quando a gente tem a força de atrito estático máxima. Quando é atrito estático, isso quer dizer que os dois objetos em contato não há movimento relativo com relação ao ponto de contato. E aí a gente tem um valor máximo o valor máximo da intensidade da força de atrito estático, o valor máximo, né, é dado por uma expressão parecida com aquela. Envolve um coeficiente de atrito, que no caso agora é um coeficiente de atrito estático, e também é normal. Mas esse é o valor máximo. Então, é um valor que existe para a força quando você está na iminência de começar a se movimentar, começar a deslizar uma superfície sobre a outra. Então, está lá uma superfície sobre a outra, você começa a empurrar a superfície, então tem uma força de atrito estático que acontece, porque o objeto não saiu do lugar ainda. Daí você continua empurrando um pouquinho mais forte, a força de atrito estático aumenta um pouquinho também, até chegar numa situação máxima para essa força de atrito estático. Se você fizer uma força um pouquinho maior, aí você começa a escorregar. E aí começa a ser atrito cinético. Então a gente tem, com relação a essas duas coisas, né? Esse aqui é o coeficiente de atrito estático. E a gente tem que o coeficiente de atrito estático ele é sempre maior ou igual ao cinético, né? De modo que a força de atrito cinético é sempre menor ou no máximo é igual à força de atrito estático máxima. Então o objeto está parado, daí você começa a empurrar ele, tem força de atrito estática, começa a crescer, atinge o valor máximo, o objeto entra em movimento. Aí a força de atrito que aparece nele, né, ou fica igual ou ela decresce. Então isso é com relação à força de atrito, né, que é de origem eletromagnética. Para isso também tivemos que falar da normal, que também tem de origem eletromagnética. Outra força que a gente tem em física 1 e física 2, né, é força, tipo força elástica, força de mola, né, que também é uma força de origem eletromagnética. Também temos uma expressão fenomenológica dependendo da situação em que a gente esteja. Então, normalmente, né, a gente pensa em molas, elásticos.
E aí, em certas situações, basicamente essa força depende de quanto você esticou ou comprimiu, né, o objeto. Então, para a gente estabelecer uma coisa, digamos que L0 é o comprimento natural do objeto. Não está nem esticado nem comprimido. E aí, pensando no módulo da força, nesse caso a gente tem que cuidar com a relação vetorial. Quando a gente tem que o objeto tem um certo comprimento L, então a gente tem que a força em módulo vai ser proporcional ao quanto você encolheu ou esticou o objeto. Então ele tem um comprimento natural, ele tem um comprimento em que ele está. Isso daqui, L menos L0 pode ser positivo ou negativo, não importa, por isso a gente tem um módulo, né? E aí K é uma constante, chamada constante elástica do material. E aí essa força, né, em módulo é proporcional ao quanto você estica ou encolhe, isso aqui é chamado de elongação, né, o quanto você estica ou encolhe. Né? E aí a força é um vetor, né, para representar vetorialmente a gente precisa introduzir então um sistema de coordenadas para poder medir essas grandezas nesse sistema de coordenadas. Mas em termos de módulo a gente tem isso daqui. E aí isso é, né, tanto a força em módulo que o objeto produz sobre o que o estica ou encolhe, quanto é a força que aquilo que o estica ou encolhe produz sobre ele. Tá? Pensando em módulo. Né? E aí, força elástica, né? Se você está esticando o objeto, o sentido da força que o objeto produz é de tentar restaurar ao tamanho normal. Então, seria puxando, né? E se você aperta o objeto, então é expandindo ele de volta. E aqui é importante a gente ter na cabeça, né, que essa expressão é uma relação fenomenológica e ela envolve uma aproximação. Então, é importante a gente falar que existem aproximações. Né? Isso não é só em mecânica, né? Mas como estamos falando de mecânica agora, né, vamos ressaltar esse ponto aqui. Então, a gente não consegue descrever essencialmente nenhum sistema de forma exata.
né, em um sistema natural de forma exata. Então a gente sempre tem que fazer algum tipo de aproximação e hipóteses para poder investigar algum sistema físico. E às vezes essas aproximações e hipóteses não ficam muito explícitas. Às vezes a gente faz corriqueiramente isso, né? E não explicita muito essas hipóteses, mas em certas situações é bastante importante deixar bem claro as hipóteses feitas, por causa que o resultado que você obtém depende das hipóteses que foram feitas, das hipóteses e das aproximações que foram feitas, né? Quando a gente faz as hipóteses e aproximações, significa fazer um modelo. Então a gente sempre investiga, na verdade, um modelo. E aí o modelo pode ser bom ou pode ser ruim. O modelo é bom quando, mesmo com as aproximações e considerações, hipóteses e simplificações que você faz, ele ainda descreve essencialmente bem aquilo que você está investigando. Quando não descreve, o modelo é ruim. Então a gente quer obter informações relevantes E aí, uma coisa importante também é saber o que é que você está querendo investigar. Então, qual é a pergunta que você quer responder? Porque, eventualmente, um dado modelo pode ser bom numa certa situação, dependendo da pergunta que você está fazendo, ou ele pode ser, o mesmo modelo pode ser ruim, porque a pergunta é outra. Então, só para dar um exemplo, né? Pensando ainda na força elástica. Isso ali é uma aproximação. Quando que essa aproximação é boa? E por que ela é uma aproximação, né? Quando é que ela é válida? Quando o objeto está no que a gente chama de regime elástico. O que é o regime elástico? Então vamos fazer um gráfico aqui. Então, experimentalmente, né, você pega um objeto, por exemplo, uma molinha, e daí coloca ele preso de uma ponta e outra ponta você aplica um dinamômetro e começa a puxar, né? E daí faz um gráfico, né, de quanto você esticou e qual foi a força que apareceu, né? Então, você faz um gráfico desse tipo aqui. Eventualmente, vocês podem ter feito isso, né, em algum laboratório experimental 2 talvez, né?
E aí você faz um gráfico, então, né? Então você vê o seguinte, quando você vai esticando, vai acontecendo um comportamento assim, né? E aí, depois de um certo... Isso aqui é uma reta, né? Depois de um certo ponto, você já não tem mais um comportamento assim, até que você chega num certo ponto em que você arrebenta o material. Que não é o que a gente gostaria de acontecer, né? Mas, enfim, a gente tem que fazer o experimento, né? Então, nessa região aqui, né, nessa parte do gráfico, aqui a gente tem uma região, aqui é uma região onde a gente tem uma região linear. Nessa região, então, a relação entre F e ΔL é uma reta. E aí a gente tem aquela equação 9, que é também chamada de lei de Hooke, né? Então a lei de Hooke vale na região linear. Essa região é chamada de regime elástico. Aqui a gente tem uma região, né, que é um comportamento que não é uma reta, é uma região não linear, onde a relação entre F e ΔL aí já não é mais uma reta. Eventualmente você pode tentar fazer um ajuste gráfico e fazer tentar tirar uma equação para essa reta e tal, né, para essa curva, né? Mas a região já não é mais linear, já não é mais a lei de Hooke, né? Tem uma força elástica, tem um estiramento, né? Mas a relação não é mais uma reta, não é mais dada pela equação 9, né? Aqui é onde acontece a ruptura, né? Aqui o material arrebenta. Tá? Então, quando você tem um estiramento razoavelmente pequeno, se comporta dessa forma. Se você esticar demais, daí ela não tem um comportamento não linear. E aqui, né, é o regime plástico. Então, se você pegar uma molinha, né, puxa um pouquinho, ela volta. Se você puxar demais, ela não volta mais, né? Então você perde a possibilidade de você ter retorno à situação inicial e aí não está mais sendo descrita por uma equação do tipo 9. Tá? Então, para poder usar a expressão do tipo 9, a gente tem que fazer a hipótese, e em geral a gente nem pensa muito nisso, mas tem que lembrar disso, né? Que quando a gente usa uma expressão do tipo 9 para analisar um sistema, a gente está supondo que ele está no regime linear, a gente está supondo que ele está no regime elástico, a gente está supondo que ele está seguindo a lei de Hooke, a gente está supondo que os estiramentos não são tão grandes assim, comparáveis, por exemplo, com o tamanho do objeto, né? E aí você pega, faz essa hipótese, usa isso no desenvolvimento das equações e chega em algum resultado final. E aí você vai comparar isso com o experimento. Os resultados foram bons, então a hipótese que você usou, né, por exemplo essa, era uma boa hipótese. Os resultados não foram bons? Por quê? Investigar o que poderia ter acontecido. Foi essa hipótese que não estava boa ou alguma outra hipótese desenvolvida, né? Esse é um processo em que você vai investigando e refinando cada vez melhor, mais, né? Descrevendo cada vez melhor o seu sistema físico de fato. Tá? Então, se o objeto ele for tracionado mais, né, do que acontece no regime elástico, improvável que uma hipótese de que ele está no regime elástico funcione muito bem, né? Mais ou menos como se o objeto está com uma velocidade muito alta comparado com você, fazer uma descrição clássica dele em termos de mecânica newtoniana não vai ser muito bom, né? Então isso a gente vai, né, tentar detalhar um pouco mais, né, em algumas situações para poder esclarecer isso. Bom, pessoal, então essa é a nossa primeira aula, né? A gente vai, próximo passo, pensar em alguns sisteminhas para relembrar como é que a gente investiga, para já introduzir coisas importantes, né? E organizar como é que a gente ataca um problema
né, ou problemas em mecânica, e não precisa ser só mecânica, né, porque a ideia é geral. Então na próxima aula a gente vai começar a fazer isso, né? Pensar em alguns já probleminhas e investigar só para introduzir vários modos de pensar e procedimentos para a gente então desenvolver formalismo de mecânica. Tá? Então pessoal, obrigado, até a próxima aula, tchau!